Eu falei na segunda-feira sobre perigo, ontem sobre dura realidade e hoje vou falar sobre trabalho. E não é trabalho apenas no campo, é trabalho em todas as áreas do futebol do Vasco da Gama. A situação está bem complicada, o torcedor já chegou no seu limite e o Vasco precisa dar respostas dentro de campo já na próxima rodada. Assim, a gente espera. Solta a vinheta. Bom dia, muito bom dia para você ligado nesse Bom Dia Gigante nessa quarta-feira, depois de uma terça quente no Vasco. Por isso que eu peço para você logo de cara fazer o seguinte, se inscrever aqui no canal. Você que ainda não é inscrito, tem um botão aqui embaixo, é de graça, não custa nada. Inscreva-se no canal, acione o sininho das notificações, deixa sempre o like no vídeo e compartilhe. Copie o link e joga lá nos grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook, espalha para todo mundo que o Bom Dia Gigante dessa quarta-feira já está no ar e com muitas informações. E vamos falar sobre o jogo de sábado, 4 horas da tarde, abertura da 8ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Vasco vai até Fortaleza encarar o Leão do Ceará, o próprio Fortaleza, que não vem bem muito no Campeonato Brasileiro, e o Vasco vem pior ainda, já que está na zona de rebaixamento. A vitória é fundamental e ontem, por conta dessa situação atual do futebol do Vasco no Campeonato Brasileiro, os torcedores do Vasco fizeram vários protestos, principalmente próximo à sede da Vasco da Gama SAF na Barra da Tijuca e depois na porta do CT Moacir Barbosa. Um protesto pacífico, mas claro, reivindicando melhoras no futebol do Vasco da Gama. E a gente vai falar muito sobre essa questão do Vasco dentro de campo, até porque a rodada, a 8ª, começa no próprio sábado, o Vasco abrindo a rodada junto com Fortaleza, 5 jogos no sábado, 5 jogos no domingo, mas a rodada começa no sábado e é muito importante para o Vasco tentar uma vitória para sair dessa zona de rebaixamento. E por falar em rodada do Campeonato Brasileiro, você quer fazer apostas para você poder ganhar um bom dinheiro com apostas esportivas? Eu vou te dar uma dica importante e de graça. Você vai fazer o seguinte, na descrição desse vídeo tem um link, você clica e entra no canal Caça Zebra aqui no YouTube. É fácil, de graça, bem didático, são dicas importantes para você escolher os jogos mais fáceis para fazer aquela graninha extra em todas as plataformas para apostas esportivas. Use as dicas do canal Caça Zebra, que é um canal que é muito bacana, tem vídeo diário. O Arley Lopes, que é o dono do canal, ele faz vídeos todos os dias e de uma forma muito didática. Ele tem mais de 7 anos como trader esportivo e indica e dá dicas importantes lá no canal Caça Zebra. E ele vai trazer agora nesse Bom Dia Gigante uma dica exclusiva para você ligado aqui no canal Atenção Vascaínos. Fala Emerson, fala amigos do canal Atenção Vascaínos, beleza pessoal? Eu vim trazer para vocês, pessoal, aquele palpite exclusivo aqui no programa Bom Dia Gigante, galera. Vamos dar uma olhada aqui e vai ser no Brasileirão Série B, hein? A 8ª rodada já começou e tá pegando fogo, galera. Para quem quiser receber mais dicas aí, ó, eu deixei um vídeo aqui no canal do Caça Zebra aqui no YouTube, galera, da 8ª rodada completa com todos os palpites, hein? E para esse jogo aí, galera, entre Vila Nova e Ituano, a gente vai no mercado de linhas de gols asiáticas. Em mais de 2 gols numa cotação de 1,80, galera. Esse mercado é bom porque tem uma defesa, né? Caso o jogo termine com 2 gols, galera, a gente tem a aposta devolvida. E se sair 3 gols, a gente ganha a aposta. A gente só perde se ficar 0-0 ou se sair apenas 1 gol na partida, pessoal. É isso aí, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado aí desse palpite. E até o nosso próximo encontro. Fui! A gente sabe que a próxima janela de transferência abre apenas no dia 3 de julho. O Vasco está se movimentando nos bastidores para buscar jogadores para reformular não só o elenco, mas também o time principal do Vasco para o Campeonato Brasileiro. Mas tem um jogador no elenco que o torcedor cria uma grande expectativa de que ele possa ser praticamente o dono do time. Trata-se de Alex Teixeira. Ele tem 32 anos, é um jogador criado na base do Vasco, tem muita identificação, jogou por
vários clubes na Europa, também fora também da Europa, no mercado chinês, e agora chegou ao Vasco no ano passado com muita desconfiança, não foi bem na Série B, até teve um bom início de temporada em 2023, mas agora deu uma caída, inclusive perdeu até a oportunidade de ser titular. Há uma possibilidade até dele voltar nesse jogo contra o Fortaleza. E o próprio Alex Teixeira, numa entrevista que ele deu à Vasco TV, ele fala sobre esse momento que vem se recuperando não só a questão física, mas também o seu rendimento no futebol brasileiro, e ele espera dar resultados ainda esse ano. No passado pra mim foi duro, né? Que eu tava de férias, aí recebi esse convite. Todos sabem que o Vasco é minha casa, aqui onde eu cresci, onde eu tenho um amor muito grande pelo clube. Eu tava de férias, foi um ano difícil para mim, esses 4 meses que eu passei aqui ano passado. Então, esse ano foi totalmente diferente. Tô conseguindo fazer uma pré-temporada com os jogos, que eu acho que é o mais importante, né? Tu adquire ritmo jogando e nos treinamentos, a intensidade que tem os treinamentos. Isso está me deixando mais confiante. Então, procuro fazer meu máximo, como sempre, todos os clubes que eu passei, eu tento dar meu máximo. Então, aqui no Vasco não vai ser diferente. Acho que cada dia eu tô melhor e acho que até o final do ano aí eu vou dar muitas alegrias ao Vasco da Gama. E já que falamos com um jogador que foi base do Vasco, o caso do Alex Teixeira, vamos falar um pouquinho sobre esse time sub-20 do Vasco, que vem demonstrando ter um ano de 2023 em alto nível. O time disputou vários jogos e até agora nenhuma derrota. Até foi eliminado precocemente da Copa São Paulo de Futebol Júnior, com 3 vitórias e um empate, foi decidido nos pênaltis e acabou sendo eliminado. Mas mesmo assim, vem demonstrando um futebol muito diferente do que vinha apresentando nos últimos anos do Vasco. Na Taça Guanabara foram 9 jogos, 8 vitórias e um empate, e o Vasco demonstrando ter uma capacidade muito grande nas mãos do técnico William Batista. Só para você ter uma ideia, você está vendo todos os números do Vasco nessa temporada. O Vasco disputou o torneio de Xerém contra Fluminense, Botafogo e um time sul-americano. Foram 2 vitórias e um empate. Na Copinha, como eu disse, 4 jogos, 3 vitórias e um empate. E na Taça Guanabara foram 9 jogos com 8 vitórias e apenas um empate, todos eles dirigidos pelo técnico William Batista, que deu uma entrevista ontem ao GE.com e falou sobre a questão da transição, como é que está sendo a transição da base para o profissional no Vasco, já que muitos jogadores estão sendo utilizados no profissional, caso inclusive até do Barros, que fez seu primeiro gol como profissional no jogo contra o São Paulo. E o William Batista fala sobre como está sendo feito esse processo no Vasco hoje. A integração, o primeiro ponto para ter uma integração positiva, como a gente tem, é a comunicação, né? Quando existe comunicação entre as partes, a gente consegue ter conseguir ter um processo melhor para o clube, para a instituição, para os nossos jogadores, e a gente fica feliz hoje de no Vasco poder ter isso, né? De a gente conseguir trocar ideia, de conversar sobre nossos jogadores, do que eles precisam melhorar, do que eles precisam fazer para conseguir performar quando atingem a equipe principal. A gente fica feliz do Barros, né? Do Barros ter feito um gol na Copinha, de ter feito gol já agora também na equipe principal. A base, ela tem vitórias que são as vistas por todos e tem as ocultas, né? Os títulos são grandes vitórias que todo mundo vê e comemora. O desenvolvimento e a integração da base com o profissional são vitórias que estão dentro do clube, que existe dentro do clube, para que quando o garoto que chegou desde o futsal do Vasco, lá no Sub-8, né? Quando ele atinge os 18 anos dele, ou os 17, depois de 9, 10 anos dentro do Vasco, ele consiga, de fato, ter uma boa transição, onde tudo aquilo que foi construído dentro do clube seja aproveitado no momento final da formação dele. Então, a gente hoje fica feliz no clube, né, Manu? De ter os jogadores subindo, de ter os jogadores jogando, de ter eles performando, né? É um trabalho também lá atrás que o Brasil iniciou há 5, 6 anos, que hoje colhe frutos, então é importante dizer isso. E quem ganha é o Vasco, né? Quem ganha a instituição, de agora ter o Ryan, que já foi convocado para jogo também, aí que desce para o Sub-20, que faz gol no Sub-20,
contra o Flamengo. Então a gente fica feliz por tudo isso, né, Manu? E muitos torcedores ainda nos questionam sobre a questão do futebol feminino do Vasco. A gente até aqui no canal Atenção Vascaínos abriu muito espaço durante o Campeonato Brasileiro A3, que o Vasco foi eliminado de forma precoce ainda na primeira rodada, com a Juliana Biancardi. E ela vai trazer informações importantes, nada boas, mas informações exclusivas aqui para o canal Atenção Vascaínos. Juliana, conta pra gente. Fala, galera ligada aqui no canal Atenção Vascaínos, Juliana Biancardi por aqui. Quanto tempo, né? Vim falar um pouquinho sobre o futebol feminino do Vasco. Depois da eliminação da Série A3 do Campeonato Brasileiro, a gente meio que ficou sem calendário, né? Então, o time feminino treina para disputar o Campeonato Carioca em setembro, que é a previsão de acontecer, para a gente conquistar aí uma boa colocação e ter o direito de disputar novamente a Série A3 do Campeonato Brasileiro do próximo ano. Mas hoje eu tô aqui para trazer uma notícia não muito legal, porque me deixou um pouquinho preocupada, com aquela pulga atrás da orelha, de um possível desmanche do elenco do Vasco. 2 atletas publicaram em suas redes sociais uma despedida ao clube, já que o Vasco não se manifesta publicamente em relação ao futebol feminino tem um tempinho já. Então, a nossa terceira goleira, a Tainaina, se despediu nas redes sociais, assim como a meia atacante Thalia. Foram 2 jogadoras que, a Thalia principalmente, figurava muito entre as titulares. A Tainaira nem tanto, eu até pude assistir o jogo dela contra o Fluminense. Na verdade, o segundo tempo, ela fez um bom segundo tempo, não levou gols. E era aí um potencial para o clube, mas que infelizmente não faz mais parte dos planos aí da equipe Cruz Maltina. É isso, galera, eu vim só trazer essas 2 notícias rápidas aí para vocês em relação ao desligamento das 2 atletas e convidar vocês para curtirem aí minha página no Instagram, @camisa10vascaína. Lá eu falo do futebol feminino, também falo do futebol masculino e comento muito aí sobre o nosso Vasco, tá bom? Um abraço e até a próxima. Quer dar um presente para sua mulher ou para seu marido? Precisa de um perfume? E se seu relógio dá problema? Vá na loja Pompador, Shopping Barra Square 3555, lojas 120 e 121, Bloco 1, Barra da Tijuca, Zona Oeste, Rio de Janeiro. As melhores marcas da perfumaria importada, grande variedade de relógios importados e nacionais, relojoeiro no local, troca de bateria e pulseira, conserto de todas as marcas de relógio, joias, ouro 18 quilates. Pompador, atendendo você com brilho e pontualidade. E o Vasco para esse jogo contra o Fortaleza no sábado, 4 horas da tarde, como a gente já vem trazendo a informação, não vai poder contar com Pedro Raul, atacante de referência do Vasco nos últimos jogos. Ele está suspenso pelo 3º cartão amarelo e por isso é uma das mudanças que o técnico Maurício Barbieri deve fazer para essa partida contra o Fortaleza. A outra é na zaga, o Robson perdendo a posição para o Capasso para jogar ao lado do Léo. Há uma possibilidade até de troca do lateral direito Puma pelo Paulo Henrique, mas deve ser apenas uma questão de escolha durante a semana. No meio-campo deve permanecer o mesmo time, com Jair, Galarça e Barros, e lá na frente há muitas dúvidas. O Gabriel Peck deve ser titular, mas há possibilidade também do Alex Teixeira voltar à equipe como um outro ponta, tirando o Figueiredo, ou até mesmo Alex Teixeira jogando lá na frente no lugar do Pedro Raul com o Juan Cruz. Você está vendo aí na tela a arte que a gente produziu com um provável time do Vasco para esse jogo contra o Fortaleza. Outros jogadores correm por fora, casos, por exemplo, de Orediano e Eric Marcos, que vem entrando muito bem nas partidas e podem até ganhar uma chance como titular no jogo contra o Fortaleza. Tudo está sendo trabalhado, a semana toda está sendo de trabalho no Vasco, no CT Moacir Barbosa, para escolher o melhor time para enfrentar o Leão lá no Ceará. E aí eu fiz uma pergunta para 3 grandes vascaínos que vão falar aqui nesse Bom Dia Gigante sobre qual seria o trio de ataque do Vasco para eles para esse jogo contra o Fortaleza. Confere só a opinião da rapaziada. Alô, galera desse Bom Dia Gigante. Bom, o Vasco vai jogar com Fortaleza, né, no próximo final de semana e sem o Pedro Raul. Rapaz, eu estava aqui pensando em quem poderia ser o substituto do camisa 9 do Vasco. Bom, o técnico Maurício Barbieri tem o Juan Cruz à disposição, né? Se ele quisesse colocar um centroavante para não mudar as características do Vasco, ele colocaria esse atleta, camisa 12, para fazer a função de referência lá na área. Só que, para um time que está perdendo 3 dos últimos 4 jogos, em 4 jogos o Vasco perdeu 3 e empatou 1,
Eu acho que o time precisa, sim, mudar um pouco as características. E considerando que ele tem poucas opções à disposição, eu acho que o mais provável, e acho que seria a decisão mais acertada, a colocar o Alex Teixeira no time, com o Figueiredo sendo colocado na função mais de centroavante e o Alex voltando a fazer aquela função pela esquerda, aberto pela ponta, e o Barros mantido ali no meio-campo, para que o Vasco mude um pouco as características, sem perder tanto o padrão de jogo, já que o único centroavante mesmo que poderia entrar ali de ofício seria o Juan, que até aqui, embora tenha tido poucas oportunidades, não agradou. Eu colocaria o Alex Teixeira no time, não como centroavante. Empurraria o Figueiredo para ser a referência na área e o Alex Teixeira jogando aberto lá pela canhota. Valeu, galera! Oi, Emerson, um abraço para os amigos do canal Atenção Vascaínos. Meu ataque para o jogo com o Fortaleza seria formado pelo Figueiredo, pelo Alex Teixeira e pelo Gabriel Peck. Acho que eu optaria pela entrada do Alex Teixeira, primeiro que ele já está mais acostumado ao time, segundo que ele consegue fazer essa função, tem experiência, sabe proteger bem a bola, não é tão grande, tão alto quanto o Pedro Raul, mas tem um bom porte físico, tem força para conseguir proteger essa bola, brigar com os zagueiros e ao mesmo tempo tem mais mobilidade. Então eu manteria o Figueiredo e o Gabriel Peck pelos lados do campo, até faria uma inversão, na minha visão o Figueiredo pode jogar pelo lado direito, isso ajudaria até na questão defensiva, que o Vasco tem sofrido bastante durante esse campeonato, ali pelo lado direito com o Puma e com o Robson, mesmo que o Robson não permaneça no time. Passaria o Gabriel Peck para o lado esquerdo, junto com o Lucas Piton, o Vasco ficaria forte também naquele setor, e o Alex Teixeira atuaria mais centralizado. Então acho que ele tem essa facilidade, além da mobilidade de trocar com esses outros dois jogadores, também de saber proteger a bola, a experiência vai contar nesse momento. Então o meu ataque para o próximo jogo, para essa partida contra o Fortaleza no sábado, seria formado pelo Figueiredo, pelo Alex Teixeira e pelo Gabriel Peck. Abraço a todos, valeu! Salve Emerson Rocha e galera ligada nesse Bom Dia Gigante. E o Vasco enfrenta no próximo sábado Fortaleza, buscando a sua reabilitação no Campeonato Brasileiro da Série A. O Vasco que hoje se encontra no Z4 da competição. E aquele que foi contratado para resolver os problemas de gols no Vasco nessa temporada está fora, o Pedro Raul, com o terceiro cartão amarelo. Eu, particularmente, não escalaria o Pedro Raul nem que ele tivesse condições de jogo, porque tem feito partidas aí bem abaixo daquilo que a gente imaginava de um jogador que chegou com a moral de quem foi o vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro ano passado da Série A. E o meu ataque para esse confronto aí contra o Fortaleza, eu penso da seguinte maneira, Peck, Figueiredo jogando no seu posicionamento de centroavante, e do outro lado, Orediano ou Eric Marcos. Eu acho que são jogadores que merecem a titularidade aí por aquilo que vem apresentando no pouco tempo que estão dentro de campo. Então eu vejo que esse seria o meu ataque. Figueiredo pela beirada de maneira alguma, ou joga de centroavante ou não joga. Pela beirada contribui muito pouco e cada vez está ficando mais claro que se o Figueiredo for para acontecer no futebol é no posicionamento de 9. Em outro posicionamento faz tempo que ele não faz boas partidas. De um lado o Peck, que também está oscilando, não está bem, e do outro ou Eric Marcos ou Orediano. O Vasco precisa mudar na frente, precisa ter mais velocidade, mais alegria nas pernas, porque realmente o ataque do Vasco está deixando muito a desejar. Nos últimos 4 jogos em São Januário, não marcou gols em nenhum deles. No último sábado contra o São Paulo, quem marcou gol? Os 2 volantes. Então, realmente está muito claro que o Vasco precisa mexer aí nesse ataque. Abraço, galera! Valeu, Jean Faísca, Marco Vasconcelos, da Rádio Tupi, e também meu parceiro Hugo Lago, da Rádio Globo. E eu pergunto a você, torcedor, qual seria o seu ataque para esse jogo contra o Fortaleza? Com 2 ou 3 jogadores? E quais seriam os nomes? Por exemplo, sendo mantido esse esquema com 3 atacantes, colocaria apenas o Alex Teixeira como referência, ao lado de Figueiredo e Gabriel Peck? Daria outra oportunidade para jogadores, por exemplo, como o Orediano, o próprio Juan Cruz, o Eric Marcos? Eu quero saber qual é a sua opinião em relação ao ataque do Vasco para esse jogo contra o Fortaleza. É muito importante a sua participação. Comenta aqui embaixo que a gente troca uma ideia.
E mais uma vez agradecendo você que chegou até aqui e ainda não é inscrito no canal, me dá essa moral. Tem um botãozinho aqui embaixo, inscreva-se no canal, é de graça, acione o sininho das notificações, deixa sempre o like nesse vídeo, é só clicar no curtir, não custa nada e compartilhe. Copiando o link e jogando lá nos grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook, espalha para todo mundo que o Bom Dia Gigante já está no ar e com muitas informações nessa quarta-feira. Tem também as nossas redes sociais, @avascaínos, Twitter, Facebook, Instagram, o nosso segundo canal Ave Mais, o card está passando aqui em cima, o Flávio Dias trouxe informações importantes no nosso segundo canal Ave Mais, corre lá para assistir que está imperdível. Grande abraço, ótima quarta-feira, vamos ver se vai ter boletim AV, se vai ter AV News hoje à noite, é claro que vai ter, com certeza, e acompanhando demais com a sua audiência. Tamo junto, grande abraço, valeu, fui! Levantamento para Roberto Dinamite, sozinho, atenção, vai enfiar, gol! Que golaço maravilhoso do moço que mora em Caxias!